Reconhecida oficialmente em 1290, a Universidade de Coimbra é uma das instituições de ensino com mais mérito a nível internacional. Com cerca de 9 séculos de história, esta é uma das mais antigas universidades da Europa. Ao longo do tempo, criou uma identidade própria, tornando-se num símbolo incontornável do reconhecimento tanto da cidade como do país. A Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, a antiga Sala Grande do Paço Real Manuelino, é sem dúvida um dos maiores símbolos desta instituição. Destinada às grandes cerimónias da corte, em 1544 foi adaptada ao uso universitário, onde decorrem desde então provas públicas e solenidades universitárias. Sala seria a Sala das Cortes. Foi aqui que toda a primeira dinastia dos nossos reis governou o país. Está ligada também à consolidação da nossa nacionalidade e das nossas fronteiras. Portanto, como disse, todos os reis de Portugal nasceram no que era o Palácio Real, que é este edifício, exceto Dom Afonso Henriques e Dom Pedro I. E foi aqui também que foram realizadas as famosas Cortes de Coimbra, em que foi aclamado como rei nesta sala o mestre de Avis, Dom João I. Portanto, eu considero que esta sala é a nossa gênese, é aqui que começa Portugal, é aqui que se consolida a nossa nacionalidade e é hoje em dia a Sala dos Grandes Atos, conhecida normalmente entre o público como a Sala dos Capelos. Portanto, do que era as cortes, a Sala das Cortes passou a ser a sala mais importante no seio da Universidade de Coimbra e é a sala onde se realizam os doutoramentos honoris causa, a sala onde se realiza a imposição de insígnias, a sala onde se realiza a investidura do Sr. Reitor de 4 em 4 anos e a sala onde se fazem as defesas de teses de doutoramento, que são todas elas realizadas ainda nesta sala. O seu aspecto atual remonta a 1650, após sofrer um restauro da autoria do arquiteto Marcos Pires. O revestimento azulejar, as grades de pau santo, bem como a galeria de retratos régios, foram as principais mutações implementadas. Assim sendo, as marcas da antiga Sala do Trono ficam deste modo eternizadas nas paredes da sala. A sala teve um grande restauro de Marcos Pires em 1650. Ele fez este restauro e esta requalificação a partir de um plano do mestre Boitaca e a sala adquiriu mais ou menos o aspecto que tem hoje, com a instalação dos bancos laterais. É também decorada, não poderia deixar de ser, sendo a antiga Sala das Cortes, com todos os reis de Portugal, exceto a terceira dinastia. Até Dom João IV foi, portanto, Carlos Flacho o pintor. Depois, a partir de Dom João VI e toda a dinastia de Bragança foram pintados por vários artistas, vários pintores. Portanto, aqui falta a terceira dinastia, porque esta sala, quando foi requalificada, estaríamos em plena guerra com Espanha. Era 1650, tinham passado poucos anos da restauração da independência, sendo que Dom Filipe I de Portugal, II e III, não figuram nos nossos reis e nestas dinastias. Portanto, há aqui a falta de uma dinastia. Acabamos com o nosso último rei, Dom Manuel II, começando pelo primeiro Dom Afonso Henriques, que veio viver para o Paço no meados do século XII. A cadeira reitoral adota uma posição de destaque dentro da sala. Esta assume-se como elemento central para onde todas as linhas desta convergem. Esta cadeira é a cadeira mais importante desta sala. A sala ainda tem uma configuração de sala do trono. Neste caso, o trono foi substituído pela cadeira reitoral, que tem a cor verde, que é a cor da universidade, da nossa instituição. É uma cadeira da primeira metade do século XVII. Tem em cima 3 pequenos adornos em bronze e a parte mais decorada é a parte inferior, junto às pernas da cadeira. Tem a pianha lateral, que é o local onde o Sr. Reitor pôs a borla. A borla faz parte integrante das insígnias doutorais. O único professor doutor que não utiliza capelo e borla é o Sr. Reitor, porque assim que é eleito do seio dos professores,
deve retirar a sua ciência, porque o capelo simboliza a ciência e a borla simboliza a sapiência. E, portanto, ele retira o seu capelo, retira a sua ciência e passa a governar apenas com sabedoria, com sapiência. E esta sala é a sala, esta cadeira é a cadeira que é a cadeira mais alta dentro desta sala, ou seja, ninguém se senta acima do Sr. Reitor. Isto quer dizer que ele é a autoridade máxima dentro do Paço das Escolas. A única pessoa que se poderá sentar lado a lado com o Sr. Reitor é o Presidente da República. Todos os outros dignatários do Governo sentar-se-ão ligeiramente abaixo que ele. Este protocolo está protegido pela legislação portuguesa, portanto é uma coisa que ainda é cumprida hoje em dia. Mesmo o homenageado, no caso do honoris causa, sentar-se-á sempre abaixo do Sr. Reitor. Ele é a autoridade máxima dentro do Paço das Escolas. Do teto para as paredes, também estas representam influências de uma época. Também elas, do século XVII, estão dispostas para que se assemelhem a uma tapeçaria persa, uniforme e contínua. São azulejos tipo tapete, são do século XVII, eles chamam-se tipo tapete porque se assemelhariam aos tapetes persa. Nós ainda conseguimos deslumbrar através destes painéis. Retirando um destes painéis e colocando no chão seria absolutamente um tapete. Estas cores eram as cores muito usadas no século XVII, são de fabrico lisboeta e foram colocados aqui também na altura do restauro da sala e da adaptação da sala ao que era esta sala dos grandes alhos. O teto da Sala dos Capelos é tão singular como a sala em si. Traçada em 1655 por Jacinto Pereira da Costa, absorve muita efervescência cultural da época, descobrimentos, período em que foi concebido. O teto, estas pinturas são conhecidas como os grotescos, é dividido em 8 partes iguais, simétrico, e é uma espécie de positivo-negativo. Temos numa posição, o desenho que temos numa posição de um lado estará exatamente na posição oposta, em cor também oposta, ou seja, por exemplo, no lado temos índios do Brasil adourado e exatamente na mesma posição do lado contrário estará a prateado. É uma espécie de espelho, são aqui representados índios, monstros marítimos, sereias que se vêem ao espelho, entrelaçadas. Isto adivinha um bocadinho das crónicas e das histórias que chegavam dos nossos marinheiros à capital. Obviamente que os artistas não eram imunes a isto e, portanto, a sua imaginação seria também aqui aplicada. Não nos esquecemos que os Lusíadas falava um pouquinho na mitologia, o que era um cabo parecia um monstro marítimo e, portanto, esse tipo de histórias e esse tipo de imaginação chegou aos nossos artistas e foi com base nelas que este teto foi feito. No ajustamento do Paço Real em edifícios universitários, foram inúmeras as adaptações que sofreram os compartimentos do palácio. Os aposentos reais estão hoje adaptados às necessidades desta mesma sala. Das salas mais importantes para a nossa história. Apesar de dizerem que a nossa nacionalidade começou em Guimarães, foi em Coimbra que ela se consolidou, foi em Coimbra que o nosso país tomou corpo, foi em Coimbra que os nossos reis governaram o país. E, portanto, é a primeira sala do país, é a primeira sala que faz o destino do nosso país e que faz o nosso país e o início dos descobrimentos também, todo ele começou a ser projetado e delineado aqui. Portanto, penso que, tal como o resto do paço, tal como a biblioteca, é tão ou mais importante. 9 séculos passaram, 9 séculos de brio, excelência e tradição. No coração da universidade prevalece uma sala que respira política, cultura, arte. Foram muitos os que lá passaram, conhecidos e desconhecidos, reis, bispos, doutores, reitores, professores. Todos eles deixaram lá um pouco de si. Por carregar sonhos de várias gerações, pela sua beleza estética e pela sua importância política e cultural, a Sala dos Capelos é sem dúvida um símbolo incontornável da história da Universidade de Coimbra.